Existe uma frase do Henry Ford que diz: se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. Isso traz uma reflexão de pensamento acerca dessa timeline, em que também a forma como a gente presta serviço ou a forma como a gente entrega esses serviços, eles tendem a ser modificados. Porque antigamente, quando eu ia no artífice, né, na Idade Média, eu dizia que era um sapato e eu recebia um sapato. O serviço prestado é exatamente como eu peço. A partir do momento que os processos são massificados, não, não cabe mais apenas fazer o que as pessoas pedem, né? Nós temos que entender o que está por trás da necessidade das pessoas. Por isso que quando deu-se a máquina a partir do século XX, existiu uma conversão do pensamento de que não é só mais o que as pessoas pedem, nós precisamos pensar coisas novas, coisas que as pessoas não viram ainda. O fogão a lenha se torna um fogão elétrico, mas dificilmente alguém pensou, fogão, eu preciso de um fogão elétrico. Alguém precisou ofertá-lo antes, alguém precisou mostrar que essas pessoas tinham a necessidade antes. Então, hoje, mais do que nunca, é necessário desconstruir sentimentos, sensações e necessidades para construir coisas com significado, a partir do momento que nós já estamos vivendo uma quarta revolução industrial, usando a internet das coisas, inteligência artificial, computação em nuvem e outros elementos de tecnologia. A construção do material de significado nos ajuda a entender que o design é a representação da intenção. Então, por trás desse pensamento de evolução, o design, sob a perspectiva do artístico da Idade Média, poderia ser produzir apenas o que estão pedindo. Agora, com a quarta Revolução Industrial, ocorre uma subversão desse pensamento e eu preciso entender quais são as necessidades das pessoas, o que elas já possuem, o que elas não possuem, como que funciona essa jornada, qual é a intenção dessas pessoas, o que elas entendem fazer. E então, subverter isso num processo projetual para construir algo com significado. Então, hoje, mais do que nunca, é necessário desconstruir sentimentos, sensações e necessidades para construir coisas com significados. E a representação da intenção é a construção material deste significado. Nós temos uma frase da IDEO que diz que para o advento do design thinking existiram várias abordagens, praticantes, escritores e livros que pavimentaram o caminho. Isso acontece porque, por muito tempo, atribuiu-se a criação do design thinking para a IDEO. Mas design thinking foi uma mescla dos conhecimentos, né, desse caminho pavimentado do design, para que fosse uma abordagem para os quais as empresas conseguissem tangibilizar o design, certo? Através deste método chamado design thinking. Mas quando pensamos em design propriamente dito, o design foi construído ao longo da história, como nós vimos. Foi construído ao longo dos artífices e das práticas de projeto com o qual eram formados os serviços, certo? Quando nós pensamos nas escolas modernas, essas escolas modernas não tinham designers como professores, eram arquitetos, engenheiros, filósofos, fotógrafos, todas as profissões que de alguma forma refletem o ser humano e nos ajudam a construir projetos de uma forma tangível. Então, em resumo, o pensamento do design foi desenvolvido com a evolução das sociedades. Foi pensado por pessoas para refletir a vida em sociedade, serviços e produtos de massa, como nós vimos sobre a migração de pessoas do campo para as cidades. E na área da informação, a era que estamos agora, essas relações são mais complexas. A gente compartilha informação de forma muito fácil. Portanto, é necessário considerar uma maior abrangência e complexidade quando a gente pensa soluções, e como se elas se aplicam na vida das pessoas, que é o contexto que nós já discutimos.